Gente, eu acredito que seja exatamente assim que o clima tem que estar para dar neve. Eu não sei se pela câmera dá de ver. Eu não tô vendo. Mas tá dando um chuvisco. Vocês podem ver que lá, ó, aqui assim tá um tom mais branco, meio nevoado. Isso não é névoa. Isso é garoinha fina. Tá dando uma garoinha muito fininha, sabe? Muito fininha. Só que não tá frio pra esse tipo de coisa, né? Eu gostaria. Sinceramente, gostaria muito que caísse aqui. Mas já aconteceu uma vez. O pai viu. O pai viu neve aqui. Mas isso há 50 anos atrás. Eu nunca vi. Espero na minha vida ver uma situação dessa. Deve estar uns 12 graus agora. Tá frio. Mas, né, não para esse tipo de coisa. Então assim, ó, acabei de tirar a silagem lá, eu já tenho que descer. Tô tirando silagem aqui do meu silo. E eu queria falar uma coisa pra vocês aqui. Tá nascendo eu acho que elas vêm aquela semente de aveia, viu? Eu tive uma má impressão sobre aquela semente de aveia, que não ia nascer. E eu acho que tá se concretizando essa minha má impressão. Mas enfim, por isso que eu não plantei, só joguei. Ela tava soltando um pó branco. Aquela semente é sobra do ano passado. Eu não vejo pé de aveia aqui. Eu só vejo as aveias. E braquiária. Tem bastante braquiária. Tá bonitinha aqui. Aqui mais no alto não chegou nem sapecar da geada. Ó, azevém. Isso aqui é azevém. Tem bastante nascido. Tá nascendo bastante. Olha a garoinha. A gente sente ela na pele. Mas é um pouco mais grossa que o sereno, que um orvalho da manhã. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Isso é muito importante. Pra quem ouvir e prestar atenção, eu tenho certeza que vai tirar coisa boa. Eu tava tirando silagem, eu tô cansado. Mas assim, ó, vocês estão vendo isso daqui? Aqui eu plantei meu milho, plantei a braquiária, já fiz silagem, já tô com a silagem fermentada, já tô fornecendo silagem para minhas vacas. E até agora não chegou da geada aqui na parte de cima. Por que eu tô falando isso? Porque eu quero falar para vocês uma coisa que é sobre informações inúteis que a gente agrega na nossa cabeça todo santo dia. E vocês já vão entender, isso aqui tem tudo a ver. Então vamos por parte. Quando eu ia pra plantar isso aqui, quando eu tirei o soja, eu comentei com o pai. Fui conversar com o pai sobre isso. Falei, pai, o que tu me diz? Será que vale a pena arriscar plantar milho agora no tarde? Eu não tava com plano de aumentar a quantidade de gado, tinha capim, pastagem, coisa, né? Tava me virando. Será que vale a pena? Será que não é melhor eu encher de uma pastagem? Fazer um pasto. Encher de pasto e largar as vacas para que elas comam à vontade. Depois semeavam aveia, semeavam azevém no meio, igual eu fiz. E o gado, e a pouco o gado ficavam direto o inverno inteiro e o safrinha em cima dessa área aqui. Eu nem precisava estar tirando silagem, tirar silagem dia de chuva. Não precisava. E então eu fui lá conversar com ele, porque eu tava vendo muita notícia, mas muita notícia de frio em abril, geada em abril aqui para nossa região. Que vai ser o inverno mais frio da história. Que temperaturas muito abaixo de zero. Sabe aquela história, sabe? Aquela história, um monte de gente falando sobre isso. Em canais não posso dizer que é de meteorologista, por causa que eu não sei, mas alguns canais do tempo que eu acabava assistindo. Particularmente, hoje, eu apenas assisto um. Quando eu quero saber alguma coisa, quando eu quero ver uma previsão do tempo, quando eu tenho tempo para isso, eu assisto ali, ó, aquele do Ronaldo Coutinho, se eu não me engano, Eu assisto pelo canal Sou Agro, que é aqui da região, daí eles dão uma previsão só daqui, sabe? Mas é um profissional excelente, uma pessoa que eu acompanho já há bastante tempo. E que não inventa história. Mas tem um detalhe. Sinceramente, eu não assisto mais essas projeções para o clima para daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Não faço mais isso.
Por causa que, se eu tivesse ido por causa disso, por causa dessas projeções que também no canal dele, ele falava alguma coisa, não exageradamente, quanto outros canais que eu nem sei se são de meteorologista, sabe? Não sei, nem sei que se são. Uns canal de tempo, de maluco, uns nomes esquisitos ali, sabe? Umas coisas bem bestas, ficar sugerindo, a gente acaba assistindo, o YouTube sugere canais parecidos. Mas sabe quando deu essas enchentes no Rio Grande também, esses canal ali, meu Deus do céu, ali foi pra mim, foi ali que eu vi que eu devia de fazer alguma coisa, sabe? Esses canal fazendo aquele alarde, não que vai vir de novo, que não sei o que, meu Deus do céu, sabe? Informação inútil, pensamento inútil, coisas inúteis na cabeça da gente. Pense assim, ó, eu trabalho com vídeo, eu faço vídeos aqui e eu tenho cartões de memória, eu tenho HD, meu computador tem uma memória. A cabeça da gente, eu arrisco dizer que ela é muito parecida, ou o computador é muito parecido com a cabeça da gente. Eu acho que o computador, esse negócio de memória, isso daí já foi baseado pensando na gente, porque se foi o nosso cérebro que produziu, faz todo sentido, né? Então, da mesma forma que essa câmera aqui, ó, se eu ficar falando aqui por, deixa eu ver aqui atrás, 4 horas e 10 minutos, ela vai encher. Ela vai encher a memória e não vai caber mais nada aqui. Aqui ela tem esse limite, tem um cartão de 128 GB e ele tem esse limite de armazenamento aqui dentro com essa resolução. E eu acredito realmente que a nossa cabeça tem um limite. Tem um limite de coisas que ela pode pensar. A gente tem limite em tudo, tudo, né? A gente tem limite físico, a gente tem limite psicológico, a gente tem limite de aprendizado. Eu acredito sim que existe até um ponto que a gente consegue chegar. A gente não passa disso. Aí vem a questão. Você fica colocando um monte de notícia na cabeça. Você fica colocando um monte de informação na cabeça. Eu tenho problema com ansiedade. Talvez para mim seja uma coisa, um pouquinho pior. Não sei, né? Não sei. Nunca conversei com ninguém sobre isso. Conversei com poucas pessoas sobre isso, na verdade. Mas não o suficiente para mim ter certeza, para mim comprovar essa minha tese. Mas eu sei que eu fico um pouco mais exagerado com essas coisas. Por causa que eu ficava pensando, não, é para dar seca. É para dar seca, frio e seca. Tá frio? Tá frio. Frio exagerado? Não, frio normal. Tá seco? Tá seco. Nós estamos trabalhando no bar praticamente há meses. Nós já estamos em julho, nós já estamos na segunda semana de julho. Até agora deu um respingo de geada nas baixadas. E aqui em cima não deu nada. Aí eu pergunto pra vocês, outra coisa, diziam que ia ter previsão de muito temporal no tarde. Que isso também me preocupou bastante, porque vou plantar milho para acontecer como essa lavoura que já aconteceu. Eu tenho vídeos aqui no canal, quando deu um temporal forte, derrubou a torre de internet. E derrubou praticamente 70% dessa área aqui, caiu tudo, porque aqui ela está em cima do morro e aberta, não tem mato para proteger. E o mato que tem do lado de cima, por ele estar numa posição mais alta, o vento bate e ele tipo meio que reflete o vento de volta e faz cair tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Vocês viram que caiu bastantinho milho meu aqui, claro, mas não tem comparação com o que já foi ou com o que já aconteceu. Então assim, já falamos dessa questão do tempo, dessa minha experiência aqui com esse milho. Se eu tivesse ido por essas coisas, tivesse deixado isso me levar na cabeça, eu estaria com essa quantidade de silagem. Eu teria vendido silagem, que eu vendi silagem por motivos financeiros, mas vendi silagem, claro que gostaria muito que tivesse aqui, mas não tá. Precisava de dinheiro, eu vendi silagem. Eu não teria isso daqui. E o tempo correu praticamente normal. E isso aí é só uma especulação da minha cabeça. Aí vem uma outra questão. Gente, eu cresci escutando isso. E eu sempre fui uma pessoa muito desligada na questão de notícias. De ficar... Olha aqui, ó, a chuvinha que eu falei pra vocês. Olha os pontinhos. Ó. Não dá nem de ver pela câmera, mas tava garoandinha, sabe? Eu sempre fui uma pessoa bastante desligada com essa questão de notícias, de política. Eu tinha nojo disso.
no colégio, principalmente quando começavam a falar, tinha gente que, vamos dizer assim, que era mais ligada, principalmente a questão dos professores, ficavam falando, trazendo esses assuntos nas aulas. E eu tinha nojo de qualquer coisa que fosse relacionada à política, à questão geografia, não é de geografia na questão de territórios, mas a questão de, como é que eu posso falar sobre isso? Os interesses geopolíticos. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Eu sempre tive nojo disso e eu ia mal nessas coisas por causa disso também, porque eu tinha um certo uma repulsa sobre isso. Eu nunca me esqueço e sempre tentei fazer isso, lembrando das palavras do professor meu de sociologia. Esse professor mora aqui na nossa cidade ainda, ele é daqui, ele é radialista aqui na cidade, não, nem sei se ele é mais, mas enfim, eu nem tenho rádio em casa, mas eu não sei, não faço a menor ideia. Tal do Genuir Veronese. E ele é professor de sociologia, ou filosofia, as duas coisas foi na verdade, mas não lembro na qual dessas duas coisas que ele falou isso, dessas matérias. Pra mim é 6,5 e ele falava sobre ser um alienado político. Eu sei que hoje a gente falar essa palavra política, já tem gente que já torce o nariz. Eu não vou falar sobre política aqui, tá? Eu nunca fiz isso e não vai ser hoje que eu vou começar a falar. Eu só estou usando essa palavra. Até eu tenho uma certa aversão a mencionar essa palavra, sabe? A mencionar essa palavra, mas eu não vou falar nem lado A nem lado B. Não pense nisso. E eu sempre levei isso, que ele dizia que a gente tem que saber, porque a gente não pode ser um alienado político, a gente tem que estar saber das informações, a gente tem que buscar fazer isso. Olha os macacos gritando. E confesso que por algum tempo eu me esforcei para isso, me esforcei mesmo, sabe? Eu nunca fui muito ligado a esse tipo de coisa. Sempre via que nem o pai chegava em casa ou de noite, até hoje ele faz isso, de ir lá assistir o jornal, de meio-dia assistir o jornal. Eu nunca gostei disso, sabe? Eu nunca gostei, nunca entendi o pra que ficar perdendo tempo, ficar vendo desgraça, ficar vendo falcatrua no geral, sabe? Ficar vendo coisas sobre crimes, ficar vendo notícias sobre coisas que já aconteceram. É claro que quando a cabeça da gente ela tá em formação, isso é importante. Quando não é a cabeça, né? Mas quando a mente da gente tá em formação, é claro que é importante a gente saber, a gente estudar, a gente saber de certas coisas para não cometer esses erros lá na frente. Mas assim, ó, eu me considero uma pessoa que tem já tem um pouco vamos dizer assim, ó, a minha cabeça hoje, ela é totalmente diferente de quando eu era mais jovem. Muito diferente. Os meus pensamentos, os meus trabalhos de escola, eu lembro de ter alguns trabalhos da escola, quando eu lembro de um trabalho que eu fiz, que era sobre sementes transgênicas, logo que isso daí saiu. E hoje toda vez que eu vou plantar soja, plantar milho, eu fico pensando, mas gente, pra quê? Por quê? Porque é uma coisa que, sabe, tinha umas informações, eu lembro de pesquisar sobre isso para fazer esse bendito trabalho, umas informações bem complicadas, sabe, uns exageros. Eu sei que a gente fica na mão dessas indústrias, eles colocam o preço do jeito que eles querem e tal, isso eu concordo, eu acredito até hoje. Mas, gente, quando eu era criança, o pai passava veneno com o Valmetinho, com um pulverizador de barra de corda de 600 litros, um barra de 12 metros. Ele passava uns 10 tipos de herbicida diferentes no soja. Sabe, é um herbicida para controlar uma folha estreita, um herbicida para controlar a folha redonda, um herbicida pré-emergente, herbicida pós-emergente, sabe, um monte de coisas diferentes, é uma mistureba de produto químico. Hoje você pega na questão para limpar, né? Tô falando isso para limpar, para controle de ervas daninhas. Você vai lá e você joga um veneno só e acabou. Sabe por quê? Porque antes não podia, esse veneno matava a planta, matava os pés de soja, sabe? Então, em certa forma, isso é uma tecnologia que veio para facilitar e ajudou muito a impulsionar tudo. A questão de produção, a questão dos alimentos e tal, isso ajudou. É saudável, é bom para a natureza, e eu já não tenho essa resposta. Na verdade, mais ou menos eu tenho essa resposta, mas eu não posso afirmar uma coisa que eu desconheço.
Então, assim, a cabeça da gente, ela vai mudando, ela é uma coisa que está em constante evolução. A gente nasce, claro que a gente tem umas predisposição, e eu percebo isso porque hoje eu sou pai, e eu vejo isso. A criança nasce com uma predisposição a certas coisas. Não importa se no âmbito pessoal, no âmbito profissional, no que quer ser, a forma que quer ser, o jeito que quer se vestir, com quem ela quer andar, com quem, que tipo de pessoas que ela quer ser amiga. Tipo, isso aí é uma coisa que é muito estranho, sabe? É muito estranho. Porque essas coisas nascem. E eu, na minha experiência como pai, eu tive certeza disso. Sabe, tem coisas que nascem com você já parece que tem uma predisposição a fazer certas coisas. Da mesma forma, vamos fazer um comparativo um tanto quanto besta, mas para algumas pessoas, mas eu acho que não é besta não. Esses dias eu vi uns ovos de lagartixa lá, eu coloquei dentro de um vidro. Na verdade foi a Júlia que colocou dentro de um vidro. Eu fui mexendo numa câmera e caiu aqueles ovos de lagartixa nessas câmeras de vigilância. Coisa pendurar na parede, tinha um lugarzinho onde ficava os conectores lá, a hora que eu tirei tava cheio de ovo de lagartixa dentro. E a Júlia pegou e tirou, catou no chão lá e colocou dentro de um vidro. Eu falei pra ela, coloca dentro de um vidro, logo uma serragemzinha, uma coisa ali, e ela colocou dentro do vidro. Pense numa menina faceira, já nasceu 3 lagartixas. Já nasceu 3 lagartixas. Aí na terceira lagartixa que nasceu, eu fui tirar ela dentro do vidro, porque tem uns outros, né? Não é um choco de galinha que vai nascer tudo junto. E eles estão nascendo, tá? O vidro furado em cima para ter uma troca de uma respiração, um lugar de sombra e tal, não pega sol dentro da cozinha, tá? Eu sei que eu peguei aquela lagartixa, fui tirar ela, mais uma lagartixinha desse tamanho, imagina os ovinhos, são miniatura. Eu fui tirar aquela lagartixa de dentro do vidro. Quando eu mexi nela, ela já começou, assim, ela tava saindo da casca, ela ainda tinha um pedaço de casca de ovo em cima da cabeça dela, parecia um capacete. Eu mexi nela com uma varetinha para tentar tirar de dentro para soltar ela, para ela seguir o rumo dela. E ela começou com o rabo mexer para frente e para trás. Ela começou a mexer com o rabo para frente e para trás. Por quê? Eles têm um mecanismo né? A gente sabe, tem um mecanismo de perder o rabo para distrair o predador. É um mecanismo de sobrevivência. Mas, gente, quem que contou para essa lagartixa? Quem que contou para ela que ela tinha que fazer isso quando ela se sentisse ameaçada? Ela acabou de nascer. Não tinha o lagartixo, o pai e o lagartixa, a mãe do lado dela para contar isso para ela. Claro que eu tô falando isso, mas isso é uma besteira, porque eles não iam contar, não iam transmitir esse conhecimento. Mas ela nasceu ali sozinha, ali ela não teve contato com outra, como é que ela sabe? E eu já tive experiência comigo mesmo, eu lembro de certas coisas quando eu era criança, que a gente sabe, tá dentro da gente, sabe? Tá dentro da gente essas coisas. A gente tá no sangue, tá na genética, tem alguma coisa ali. A gente tem alguma coisa ali, né? Por isso que tem essa questão dessa predestinação de cada um. Mas enfim, a lagartixa sabia se defender, mas ninguém contou pra ela, né? Por isso que eu digo que as crianças, elas já nascem com aquela coisa ali pra tentar. Ela já nasce com uma inclinação para ir para um certo lado. É isso que eu quero dizer. Tudo que é coisa você tem, ou você escolhe isso ou você escolhe aquilo. Mas está na genética, está no sangue, está no ser da pessoa, já tem uma predisposição a ir para um determinado lado. É isso que eu quero dizer. Então, assim, eu acho sim que é muito importante quando você é mais jovem, você pesquisar sobre certas coisas, quando você correr atrás de informação e tal, isso faz parte do crescimento da pessoa. Mas, até que ponto isso está certo? Eu falo para vocês assim, ó, uma experiência que eu tava tendo, uma experiência que eu tive. Eu seguia um professor, um canal, achei um canal, o cara não fala, porque o Lula é isso, o Bolsonaro é aquilo. Não. O cara tem um canal de geopolítica, o professor Ricardo Marcílio. Um canal sobre geopolítica. Todo dia ele falava lá da guerra da Ucrânia, falava sabe, de todas essas coisas, mas não com viés. Não, eu acho que isso por causa que eles são isso, porque... Não. Ele trazia as informações e eu admirava muito isso, admiro muito, não falei admirar porque não assisto mais, mas admiro muito a forma como ele trabalha, sabe, admiro mesmo a forma como ele trabalha dando as notícias dele, porque ele vem, ele fala, o nome do canal já é professor Ricardo Marcílio, ele é assim como um professor lá te ensinando matemática, por exemplo.
Ele não vai dizer que a porcaria do número 1 é melhor que o número 2. É isso que eu quero dizer. Ele vai te explicar que o número 1 significa isso, o número 2 significa aquilo. E ele faz realmente isso com a questão política, com a questão de notícias, com os acontecimentos. E eu todo dia assistia, ficava ansioso. Saía os vídeos dele às 9 da noite, se eu não me engano. Ficava ansioso para assistir os vídeos dele, para saber o que estava acontecendo. Eu lembro que eu comecei a assistir ele na época ali daquelas guerras da Ucrânia. Não faço a menor ideia como é que tá aquilo lá agora. Não faço a menor ideia, de verdade. O tempo do Prigozhin. Até ajudava a risada, porque o Prigozhin, não sei o que. O que deu com o Prigozhin? A Ju falava, o que aconteceu com o Prigozhin hoje? Até que deu aqueles rolos lá e que caiu misteriosamente, como num filme, o avião do bendito, né? Enfim, coincidências, eu não acredito muito em coincidência, mas tem uma probabilidade disso acontecer. Mas essas coincidências são muito provável que seja coincidência. E eu lembro que eu comecei a assistir naquele ponto ali, né? E eu ficava ali todo dia eu queria saber o que estava acontecendo e com aquilo na cabeça e os nomes, a curva e não sei o que, ministro, não sei o que, eu sabia, eu estava ali ligado naquelas informações. Eu nunca fiz tanto o que aquele professor meu de filosofia falou, de sociologia, falava, quanto nesse tempo, um pouco mais de um ano mais ou menos. Só que eu comecei a notar uma coisa no âmbito pessoal, sabe? Eu tava usando a minha cabeça por uma coisa inútil para mim, como é o Carlos Gaio, produtor rural, criador de vídeo. Para mim isso dali é uma coisa inútil, não é nem entretenimento, porque não é entretenimento, é diferente. Eu tava ali simplesmente aprendendo sobre uma coisa ou escutando, tendo informações sobre uma coisa que para mim não ia agregar em nada. E vem a questão, eu estava usando o meu HD, enchendo o meu HD com coisas inúteis. Acompanha o meu raciocínio. Eu sei que eu comecei e eu ficava pensando, e não porque o dólar isso, porque agora com essa guerra de não sei aonde vai acontecer isso, e eu ficava pensando, sabe, não vai subir o preço disso, e ficava aquela melancolia. Eu nem tinha soja para vender. O que eu estava preocupado se o soja ia, se o dólar ia subir, ia levar o preço das commodities e não sei o que. Porque assim, ó, chegou, colheu, vendeu, acabou. Ah, depois daquilo ali, o que me interessa? E eu ficava olhando, eu já tinha até vendido meu soja, eu ficava olhando e ficava acompanhando, não, porque agora o soja vai subir, porque agora o soja vai despencar. Porque a crise não sei aonde lá. Gente, eu comecei a entender, eu comecei a perceber que eu tava, tipo, de manhã cedo eu chegava, eu ia lá, esquentava minha água, tomava meu café, eu sentava na mesa, antes de eu assistir o vídeo inteiro, antes de saber o que estava acontecendo, eu não fazia nada. Eu ficava ali esperando, sabe? Eu perdia aquele tempo, às vezes eu demorava, sei lá, 10 minutos para tomar meu café, mas eu tinha que ficar lá meia hora sabendo da porcaria da guerra e não sei aonde. Dos conflitos de Nagorno-Karabakh lá e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe? Aí eu tava com um problema, a questão de gravar vídeo que vocês não fazem ideia. 2 vídeos feitos, 1 vídeo feito. Eu tinha que às vezes gravar coisa para de noite publicar, porque eu não tava mais conseguindo, não tava mais tendo ideias, vamos dizer assim. O meu rendimento não tava rendendo, é isso que eu quero dizer. Eu não tava rendendo nas minhas coisas. Aí eu pensei, eu preciso tomar alguma atitude. Eu comecei a pensar sobre isso, né? Eu preciso tomar alguma atitude, eu preciso ver o que está acontecendo, isso não está certo e tal, e tal, e tal, e tal. Aí eu comecei a pensar e chegar à conclusão disso que eu tô falando aqui para vocês. Eu comecei a chegar à conclusão, eu comecei a pensar, comecei a analisar e eu vi, não, eu tô perdendo tempo com informações que para mim não servem para nada, coisas que não fazem, não vai mudar a minha questão. Essas pessoas estão lá sofrendo, tem gente lá que está fazendo essas pessoas sofrer, tá, mas aonde que isso eu vou conseguir mudar alguma coisa, ou eu vou conseguir fazer alguma coisa eu não vou conseguir, sabe? Tem gente que não, porque a gente tem que saber, porque a gente tem que fazer, porque, coitado. Tá, eu concordo, coisas absurdas, tanto de um lado quanto do outro, acontecendo, coisas terríveis acontecendo, coisas que a gente se coloca no lugar dessas pessoas, é claro que a gente se coloca no lugar. Mas e adianta você ficar ali sofrendo por alguma coisa que tá lá do outro lado do mundo?
Ah, mas isso pode chegar até aqui. Claro que isso pode chegar até aqui. Mas eu ficar sofrendo com o que está acontecendo vai mudar alguma coisa? Eu ficar pensando naquilo vai mudar alguma coisa? Isso vai não chegar? Ou... Gente, daí entra nessa questão política. E também é aliado a tudo isso, vem nessa questão política. Que merda que virou isso, sabe? Que merda que virou essa questão política nesse nosso Brasil. Você fica ali, você fica vendo esses políticos, eles parecem galo de rinha brigando. Se um falar que agora tá amanhecendo, se um falar que agora tá anoitecendo, os do outro lado vão dizendo não, tá amanhecendo. E eles vão querer provar para as pessoas que assistem eles, que seguem ele, que agora tá amanhecendo e não tá anoitecendo. Aí o outro vai ficar brigando, teimando, dando murro em ponto de faca, dizendo não, mas eu tô certo. Gente, tá anoitecendo. É só você olhar para cima e ver que tá anoitecendo e não tá amanhecendo. É errado aquele que tá ali teimando dizer que tá com uma coisa ao contrário, e é errado aquele que tenta ficar afirmando uma coisa que basta você olhar para cima e você saber. Basta você parar e pensar, não, mas eu acordei faz tanto tempo, não tem como agora tá amanhecendo. Não faz sentido, então logicamente está anoitecendo. E eu vejo que muita gente fica nessa, que fica pensando, que fica esperando alguém vir e dar a opinião dele, para daí tirar suas próprias conclusões e não se dar conta que o que a pessoa está pensando é exatamente o que essa outra pessoa falou para você. Não é a tua opinião, é a opinião do outro. Eu sei que quando esse professor falava essas coisas, a gente tava nós não tinha nem internet. Acho que nem no colégio não tinha internet. Não tinha celular, não tinha. Eram tempos diferentes. Mas hoje, sinceramente, se eu for dar um conselho para vocês, se for alguém querer um conselho meu, eu digo uma coisa: tirem o pé do acelerador, parem de consumir coisas inúteis para a vida de vocês. Você assistir alguém fazendo alguma coisa, criando alguma coisa, mexendo com uma ferramenta, ou várias outras coisas, ou até mesmo uma série, sabe? Você assistir a porcaria de uma série para você se desestressar ou passar tempo no final de semana, coisa assim, tá ótimo. Mas agora essas briguinhas, essas coisas aí, essa questão de política e de lado A ou lado B e não sei o que, isso daí tá acabando com a cabeça das pessoas. Eu falo para vocês, voltando a essa questão dos políticos, eu parei de seguir praticamente todo mundo no Instagram e Facebook ligado à política, porque é umas discussão besta. É aquilo que eu falei, um diz que está anoitecendo, outro diz que está amanhecendo, só porque o outro diz que está anoitecendo, e assim eles ficam. E um monte de gente fica seguindo, dizendo amém, e achando que um é o salvador do mundo, que o outro é o capiroto, ou vice-versa. O outro lado pensa a mesma coisa, sabe? E assim a gente vai perdendo a parte importante. A gente acaba deixando de ver o que é importante pra gente, de pensar o que é importante pra gente. Eu particularmente, depois que eu parei de fazer isso, eu comecei a construir coisa de volta. Eu comecei a botar certas coisas em ordem, coisas que estavam ficando para trás, serviço que estavam, sabe, eu não estava mais dando conta. Eu tenho muita coisa de fazer, isso é fato, mas hoje eu tô fazendo, e eu tava perdendo tempo, parece que não ia. A mesma coisa, volta essa questão do milho. Se eu tivesse deixado me levar por essas informações que eu tive no começo do ano, porque lá na metade do ano vai dar esse temporal, vai dar frio em abril, 4 meses antes, né? Isso em janeiro, né? Se eu tivesse deixado levar por essa informação, eu não teria silagem aqui para tratar minhas vacas. Eu não, eu falei ali, hoje eu assisto, eu vou lá e olho a previsão do tempo para a próxima semana, quando vem um boletim de projeção para não sei o que, para o inverno, para o verão. Não assisto porque muda tudo, eles não acertam nem a previsão para o final de semana. Por que eu vou ficar perdendo tempo para fazer uma projeção? É uma projeção, é uma conta, é uma coisa matemática. Nem sei, a minha câmera deve estar quase no fim da bateria, a memória dura mais. É uma coisa matemática, sabe? Então não tem como eles acertar 100%, é óbvio, porque é uma previsão. É uma previsão, sabe? Então assim, ó, o meu rendimento nas coisas, na questão profissional, vamos dizer assim, foi total.
Foi total. Até eu dei risada, porque eu falei isso no grupo dos membros do canal ali. Eu dei risada por causa que um lá falou assim, ó, fiz o que tu falou, desmanchei comecei a fazer o que tu falou, parei de assistir essas notícias inúteis, fiz não sei o que, comecei, desmanchei um negócio, um galinheiro velho, não lembro o que foi, mas enfim, desmanchei um galinheiro velho, comecei a construir não sei o que, já gastei não sei quanto já nessa construção ali, que é uma coisa que eu queria fazer, que eu comecei e toquei pra frente, e eu vou voltar a assistir notícia por causa que eu não tenho dinheiro pra ficar gastando em construção. Foi uma coisa assim, sabe? Eu chorei de dar risada quando eu vi isso lá, mas faz dias já que isso aconteceu, né? Faz tempinho já. E mas eu quase chorei de dar risada desse negócio, porque até então tava tudo certo. Assim, não, o cara tá, ó, fez o que eu falei e deu certo, mas ele me larga uma dessas, porque ele não tem dinheiro pra gastar nessas coisas, ele tem que voltar a assistir notícia. Sei lá, sabe? Sei lá, sabe? É complicado essas coisas, gente. A gente nunca viveu num tempo de tanta informação, de tanta coisa inútil ao mesmo tempo. Porque às vezes eu penso, e já parei para pensar sobre isso. Gente, eu sei o nome vamos, sei lá, usar uma série que eu assistia sei lá, não me vem nada na cabeça. Lá até me deu um branco. Então, já mudou. Mas eu lembro que eu sabia o nome eu lembro que eu sabia o nome das personagens daquela série Game of Thrones. Às vezes ficava pensando, por que isso? Porque se tivesse feito dessa tal forma, não sei o que. Sabe, eu ficava pensando, eu sabia decor o nome dos personagens da série Game of Thrones, de alguns, né? Não todos, é óbvio. Mas se me perguntasse quanto é 8 vezes 7, eu não sabia decor. Sabe, eu comecei já, não é de hoje, eu já vi outras pessoas falando sobre isso. E realmente, você usa a tua cabeça para memorizar uma coisa que não vai te levar a nada, e uma coisa que às vezes você precisa, uma coisa que é importante, você não vê, você não sabe. Você precisa dar ajuda, precisa da calculadora para descobrir aquilo ali. Eu admiro muito os antigos, que sabem que tu fala, não, porque 7 com 3, começam a fazer aquelas contas de cabeça. Eu nunca consegui fazer isso. E pode ver essas pessoas mais velhas, 50, 60 anos, tu vai fazer, não, porque eu tenho, tantos metros, é tanto por tanto, e não sei quanto que dá metros quadrados, eles começam a fazer na cabeça deles, eles começam a fazer aquilo ali, e sai a conta certinho, sabe? Eles têm aquilo decor do tempo da escola deles, que eu tenho certeza que eles aprenderam na escola. Eu não vejo gente nova fazer isso. Claro que deve de ter, mas eu não vejo as pessoas novas fazendo isso. Então, assim, o que a gente está fazendo de errado? A gente está enchendo a nossa cabeça com informação inútil, a gente nunca teve tanta informação, nunca foi tão fácil conseguir essas informações, e isso está causando coisas ruins para as pessoas, e as pessoas não estão vendo isso, sabe? Não estão vendo isso. Enfim, estou aqui trazendo mais um monte de informação nova para a cabeça de vocês. Os pensamentos meio bobo, mas enfim, eu fazia horas que eu queria falar sobre isso, eu sabia que ia anoitecer. E ó, tá errado aquela que dizia que tava clareando o dia, tá anoitecendo. Se você assistiu até aqui, eu duvido que as pessoas, muita gente vai chegar até o final desse vídeo, mas enfim, é muito tempo. Sei lá. Umas reflexões num dia frio de inverno, tirando esse lar. Daqui a pouco esse trator nem pega mais de tão frio que já vai ficar. Já esfriou o motor do trator. Gente, eu vou para casa, eu espero que eu tenha falado todas as coisas certas, que não tenha feito um emaranhado de palavras aí no vídeo, mas eu tentei seguir um raciocínio e eu acho que eu consegui falar o que eu queria falar, sim. Eu acho que sim. Vamos em frente e até o próximo vídeo. Fui.